doutor Isaías, doutor Irã, doutor Alexandre, doutor Marcos Alaor, meu bom dia. Doutor Nilson, vamos então ao julgamento do processo 110 da pauta, é uma apelação 702.05.18.41, apelante Rosângela Soares de Oliveira. O processo é de minha relatoria. Doutor Nilson, o relatório já é de conhecimento dos julgadores, eu já encaminhei com antecedência. Podemos dispensar a leitura? Sim, excelência, com certeza. Então, obrigado, doutor Nilson. Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para sustentação oral a partir deste momento. Primeiramente, queria cumprimentar a Vossa Excelência, o doutor desembargador Isaías, relator também desse processo. Queria cumprimentar também o doutor Ira Marques, desembargador componente dessa Egrégia Câmara Civil, doutor Alexandre Miguel, desembargador também componente, doutor Marcos Alaor, desembargador também componente, meus cumprimentos, meus respeitos. Cumprimento também a todos que estiverem presentes na sala e estiverem também nos assistindo também pelo YouTube, né? Excelências, no presente caso, eu gostaria de deixar claro de que não se busca, principalmente nesse processo, nenhuma busca de enriquecimento ilícito ou de vingança ou de alguma coisa nessa linha de ação. O que se busca é um efeito pedagógico mais do que punitivo, porque a requerida não é uma pessoa que tinha relação somente com o Decujus e com a família do Decujus. Ela tem com mais de 5.000 pessoas, com mais, que se considerar os dependentes, a quase 15.000 pessoas. Então, nesse sentido, nós entendemos que os policiais militares, os bombeiros militares, via de regra, todos com mais, inclusive o Decujus, 30 anos de contribuição mensalmente descontado dos seus vencimentos, exatamente para que, quando ele necessitar, ele tenha um atendimento digno. No nosso sentido, excelências, não houve esse atendimento digno. No processo, a gente tem um respeito muito grande pelo magistrado, e ele colocou como pontos em controvérsia a relação contratual, incontroverso o fato que gerou o processo, e colocou como controverso apenas a questão de saber se o atendimento foi adequado ou não foi adequado. Esse é o único ponto em controvérsia. E na sentença, o doutor José Augusto ainda coloca, excelências, de que, para analisar essa falha, ele adotaria o seguinte critério: verificar se foi proferido, se foi executado os melhores meios e as melhores técnicas. Nesse sentido, excelências, com todo respeito e a decisão, nós discordamos da conclusão, né, que culminou com a absolvição da requerida. E explicamos por que disso. Excelências, o ponto que nós trazemos é na questão dos melhores meios e melhores técnicas. Eu também vou seguir nessa mesma linha, porque entendo que o raciocínio estava correto. Quando nós dizemos os melhores meios, né, o que nós tivemos, excelência, foi um Decujus que ele procurou a requerida na segunda-feira, dia 1º de 9 de 2015, com problemas à noite. Ele foi atendido, né, e receitaram um omeprazol para ele e o liberaram. Isso segunda-feira, às 23 horas e alguns minutos. Até aí tudo bem, a doutora Taina atendeu, receitou o omeprazol, ele tomou o omeprazol, não melhorou. A dinâmica, excelências, de atendimento da requerida, ela tem um plantão, da qual ele foi na segunda-feira, dia 1/9, segunda-feira à noite, e que não se tem todas as informações. Mas, como ele não melhorou, ele procurou o atendimento médico no próprio requerida durante o dia, onde tem o especialista, que é o doutor Arleto, um cardiologista. O doutor Arleto o atendeu e informou de que ele precisava, com urgência, esse laudo está nos autos, de se submeter a um cateterismo. Ocorre que a requerida ela tem os seus trâmites burocráticos. E o que ela fez? O médico
faz? Ele vai, aí a recepcionista pega a receita e entrega para que um auditor vá dizer se é necessário ou não ele fazer. Como o doutor Arleto, o médico cardiologista, disse para ele que era urgente, aí existe um outro procedimento que é adotado na requerida. Qual seja, se o requerido, mesmo associado há mais de 30 anos, pagando todo mês, ele se comprometer a pagar 100% dos custos, caso comprove que aquele exame não era necessário, ele é atendido imediatamente sem autorização. Ele fez o requerimento, ele protocolizou o requerimento, se propõe, inclusive, a pagar 100%, porque tanto ele quanto o médico sabia da urgência e da necessidade do atendimento. Então, ou seja, a requerida até dispunha de meios, mas ela não utilizou os meios. E esse é o ponto que nós trazemos para Vossa Excelência. Né? E nós buscamos no processo um efeito pedagógico mais do que punitivo, porque, como eu disse para Vossa Excelência, a maioria dos policiais, assim como o apelante, o decujus, né? São pessoas que já estão numa fase avançada da vida, que passam a vida inteira no estresse, e na hora que ele precisa do atendimento, ele tem que submeter essa via cruz, e ele fez. E isso aconteceu, dia 1 ele foi atendido pela doutora Tainã, tomou omeprazol, não melhorou, procurou a requerida no outro dia, lá nos seus ambulatórios, foi atendido, e como ele não conseguiu, ficou aguardando, foi informado pela recepcionista que ele seria contactado por telefone acerca da resposta do médico auditor. Veja, Excelência, uma pessoa que já tinha passado problema à noite, e tem no seu histórico essa questão cardíaca, que já havia sido atendida pelo doutor Arleto antes também. Ele vai para casa, porque aguardando. À noite ele passa mal novamente por volta de 11 horas. Ele se desloca novamente para o pronto-socorro. E aí, Excelência, que nós vemos a questão das melhores técnicas. Também entendemos que não foi aplicado as melhores técnicas, e explicamos também. Ele chegou, a médica, evidentemente, que ela não vai produzir prova contra ela. Ela fala que ele não disse, mas, Excelências, alguém que passa mal na noite anterior, procura um médico no dia seguinte, tem a determinação para que faça um catéter de urgência, que se submete a fazer um requerimento de pagar 100%, ele passa mal. A médica diz que ele não disse isso, mas os filhos dizem que disse. Então, nós temos um conflito. O que a médica diz e o que os familiares dizem. Mas o conceito da obra não teria sentido nenhum alguém passar mal na noite anterior, procurar médico cardiologista no dia seguinte, ter essa... Ele vai para o hospital e não tem o atendimento, e sendo informado que só foi informado 40 minutos antes da morte pela pessoa, que ela disse que ele só informou às 12 e a partir das 2h45 ele já estava entrando em fase de estado de morte. Então, assim, o que nós temos são a questão das melhores técnicas. E voltando de novo para os melhores meios, a requerida possui os melhores meios. Ela tinha convênio com o Prontocordes, que é 2 quadras do hospital, e esse meio não foi oportunizado. Aí a médica, evidentemente, como meio de defesa, aliás, a médica que se recusou, e inclusive mudou de estado para não poder dar esse depoimento. Tanto o juiz, por várias e várias vezes, o processo foi adiado para que ela fosse ouvida por carta precatória, ela e o namorado dela, que também estava no dia, também não foi ouvido. Ela deixou um receituário de 1,5 página, dizendo que às 2 horas teria tentado atendimento. E aí, Excelências, eu trago novamente que não foi usado o melhor meio e a melhor técnica. Por quê? A médica não tem competência e nem autorização para fazer a remoção. É somente o médico, que no caso era o doutor Jean Negreiros, que é o médico responsável por eles, e a própria direção das TIR. Então, ela fala que tentou contato com os hospitais, mas somente a direção é que vai fazer esse contato. Porque nenhum hospital ele vai receber pacientes sem ter a certeza de que ele vai receber o proveniente. Então, ou seja, somente poderia haver essa mudança do hospital da requerida para o outro hospital, seja Meirão, seja Prontocordes, com a autorização do doutor Jean Negreiros,
ou da direção, no caso, diretor executivo ou vice-diretor executivo. Isso não foi feito em nenhum momento. Foi colocado, até aí ela coloca que foi solicitado contato, mas não teve. Então, novamente, o melhor meio não foi oportunizado e a melhor técnica não foi feita. Na instrução, Excelência, foi perguntado para o doutor Jean Negreiros. Doutor Jean Negreiros, qual é o procedimento quando o médico plantonista tem dúvidas sobre o seu trabalho? O que é que ele tem que fazer? A quem ele procura? Tem que ter uma hierarquia. Ele procura a mim. Eu perguntei, o senhor foi procurado? Não. Outra pergunta foi perguntada. A questão de trazer um médico alheio à estrutura da requerida. Isso é muito mais grave do que parece, porque poderia até mesmo para o médico que veio lá da Zona Leste para tentar dar um apoio, ele não teria essa autorização, porque isso importa numa série de desdobramentos, que ele mesmo poderia passar mal, e aí como ficaria a responsabilidade da requerida? Então, ou seja, esse não era o procedimento, e o doutor Jean Negreiros esclareceu na instrução. Foi perguntado para o doutor Jean Negreiros se ele chamaria uma outra pessoa para atender fora a estrutura da Chile. Ele disse que não. O doutor Aleto, da mesma forma, também disse que não esperaria alguém vir de fora para atender. Então, senhor, é que nós vemos aqui, assim, a melhor técnica foi utilizada pela profissional? Não. O melhor meio foi disponibilizado? Não. A requerida tem problema estrutural? Tem, e ela tem que melhorar, exatamente para que possa evitar outros danos a outras pessoas. O fato é que o Decujos, depois de já estar aposentado, com mais de 30 anos contribuindo, quando no momento que ele precisa, o atendimento que ele teve foi esse. Então, Excelência, como nós dissemos, o magistrado entendeu que o fato da doutora ter ligado para o namorado dela lá da Zona Leste para vir auxiliar, ela teria usado de meios. Nós entendemos que não, até porque ele não era pessoa da hierarquia do quadro. Teria que ser procurado o doutor Jean Negreiros, teria que ser procurado o próprio doutor Aleto. Quanto à questão dos exames, Excelências, só para os senhores terem ideia, se ele já tinha um pedido do médico, ele já tinha assinado um requerimento para a direção, e essa autorização nunca chegou. Ele morreu sem essa autorização ter chegado. Ou seja, nós estamos tratando de coração, que nós sabemos que é coisa de minutos. E a partir do momento que ele fez aquele documento, já deveria ter feito. Então, senhor, excelências, nós entendemos que os melhores meios não foram oportunizados, as melhores técnicas não foram utilizadas. A própria doutora Monique foi chamada várias vezes, até que se decidiu por não ouvir, pelo fato dela não deixar claro que não queria ser ouvido. Foi um mecanismo de defesa da requerida, porque se ela viesse a juízo e dissesse a versão dela realmente, talvez nós tivéssemos mais informações. Mas o fato é que ela não quis. Excelência, eu não quero me delongar, mas na questão dos melhores meios, melhores técnicas, nós informamos Vossa Excelência. A requerida, ela tem convênio com Pronto Acordes, com Ameron, com vários, mas em nenhum momento dos autos e em nenhum momento o requerido tenta dizer por que não foi autorizado no dia que o doutor Arledo deu, durante o expediente, né, deixar bem claro, a direção estava lá, todos estavam lá, e à noite, não é crível imaginar que uma pessoa que passa mal a noite anterior, que se submete a uma consulta no dia seguinte com um médico especialista, que tem essa determinação, que quando ele é atendido às 23 horas, nem os familiares que levou ele no dia anterior, ia na tarde anterior, não tem informado, como sendo que a própria médica coloca que ele já tinha um problema de angioplastia desde 2014. Então, excelências, com essas considerações, o que nós entendemos é que o critério adotado pelo magistrado, a linha é essa mesmo. A questão é analisar se, de fato, excelência, nesse contexto, isso que eu coloquei é o que está nos autos, né? Se houve os melhores meios e houve as melhores técnicas. E, como eu disse para Vossas Excelências, a vida... Doutor Nilson, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Para concluir, Excelência, agradeço. O fato, Excelências, é que, como eu disse, são milhares de outros
que tem problemas nesse sentido. O que nós precisamos é deixar claro que o efeito punitivo e pedagógico, ele necessita ser aplicado como forma de que outros não venham e que nós voltemos para fazer um novo pedido. Eu agradeço demais a atenção de Vossas Excelências, é sempre um prazer estar perante Vossas Excelências e suplicar pela procedência, e, como dito, não é questão somente de vingança, mas sim para que outros possam sofrer o mesmo dano. Meu muito obrigado pela atenção, desculpe se fui um pouco extenso. Obrigado, doutor Nilson. Vossa Excelência não foi extenso, não, usou o tempo que lhe era permitido de direito. Vamos, então, ao voto. Em contrarrazões, a requerida impugnou a questão dos benefícios da assistência gratuita. Eu estou rejeitando essa impugnação porque ela apenas impugnou, mas não apresentou, não comprovou a alteração da situação econômica dos apelantes, de modo que eu mantenho a decisão de concessão do benefício dada pelo juízo. Então, eu rejeito esta impugnação. Aqui, no caso, trata-se de uma ação de indenizatória por danos causados em decorrência do suposto erro no atendimento médico cometido por profissional que atendia o plantão no dia 2/9/2015 no hospital administrado pela apelada. Por mais que a apelante alegue deficiência no atendimento, denota-se que desde o dia anterior, o paciente aparentava estar em processo de infarto, tanto que consultou o médico cardiologista e esse indicou a realização de exame, conforme se extrai do documento de folhas 39. No dia fatídico, o paciente formulou requerimento para a realização do exame, folhas 40. Antes, porém, no dia anterior, o paciente procurou atendimento de emergência se queixando de dores no estômago, indicativo para gastrite crônica e refluxo, conforme documento de folhas 41. Voltou a solicitar atendimento de emergência no dia 2/9, indicando o quadro anterior de desconforto estomacal, evoluindo para síndrome coronariana aguda, causa do óbito, de acordo com a certidão de folhas 31. Estou comprovado pela própria. Ademais, o paciente era esquecesse o seu histórico cardíaco, se dirigiu ao hospital, por certo, acreditando que o seu quadro era, de fato, desconforto estomacal. O paciente veio a ter complicações exatamente no dia do plantão da profissional que diligenciou na busca de UTI, bem como procurou auxílio de outros profissionais da medicina na tentativa de prestar o melhor para o paciente, o que infelizmente se mostrou insuficiente, mas não por culpa da profissional. Quanto ao procedimento de intubação, por mais que este possa ter causado lesões na boca do paciente, não se pode dizer que não foi adequadamente realizado, tendo em vista as circunstâncias fáticas que a afastaram de uma situação de normalidade. Tivesse a médica administrado os remédios para a dor estomacal e despertado o paciente, aí sim poder-se-ia imputar conduta negligente, porém, essa manteve o paciente em observação na unidade hospitalar, unidades estas sem recursos suficientes para o trato de pacientes com gravidade apresentada pelo decurso. A partir da presunção de que todo paciente que vem a óbito em unidade hospitalar se deu por falha de atendimento, inviabilizaria o negócio em prejuízo de toda a sociedade. Me compadeço com a perda familiar, porém não se pode atribuir à apelada somente pelo fato dessa não possuir estrutura instalada suficiente para o trato com pacientes cardíacos a responsabilidade pelo óbito daqueles que a procuram, sabedores de suas limitações, com o quadro de infarto e diante das complicações vem a óbito. Ademais, não restou comprovado que o paciente somente veio em razão do atendimento médico a ele oferecido, faltando dessa forma a prova do nexus causal necessário para o reconhecimento da responsabilidade subjetiva. Assim, não vislumbro a necessidade de reforma da sentença. Ante o exposto, eu estou negando provimento ao recurso e mantendo a sentença inalterada, com o voto do embargador Irã Souza Marques. Eu peço venha, presidente. Ou peço vistas. Vista. Ou venhas, a prontidão do voto, eu peço vistas. Ok, então, desembargador Marcos Alau, aguarda? Aguardo, presidente. Que após E o me voto parece... Teatro falho, desembargador Irã Marques.
Como? Isso é ato falho. O que me parece, É Covid, reflexo da Covid. Mas... o que me parece aqui, e eu também vou me debruçar sobre o processo, é que um dos indicativos, né, e eu preciso averiguar se isso é verdadeiro ou não, um dos indicativos do quadro de insuficiência cardíaca é exatamente essa questão estomacal, né? E o fato da parte não ter na clínica, UTI, etc., não isenta, se isso tudo for verdadeiro, dela encaminhar a pessoa para um nosocômio que possa atender a parte. Mas isso é tudo respostas que eu tenho que buscar no processo também. Eu vou aguardar o pedido de vistas do desembargador. Essa questão de saúde, ela sempre desperta essas curiosidades, né? Ok, vou proclamar o resultado após o voto do relator negando provimento ao recurso, pediu o vice-desembargador Irã Souza Marques, do Marcos Alauá Guarda. Doutor Nilson, muito obrigado por sua participação, tenha um bom dia. Obrigado, excelência, também desejo um bom dia, uma boa sessão, uma boa semana, muito obrigado. Obrigado. Senhores desembargadores, foi encerrado.